Deuteronômio capítulo 31, verso 6, está escrito: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Uma das piores sensações que podemos ter na vida é o sentimento de abandono. Quantas vezes, diante de grandes problemas, quando passamos pelas tempestades ou pelos desertos da vida, olhamos ao redor e temos a impressão de estarmos sozinhos e desamparados. É quando percebemos que, por mais que tenhamos amigos, parentes e pessoas que nos amam, naquela hora estamos sós. Pois existem situações que Deus vai permitir que enfrentemos sozinhos. A intenção de Deus é que nesses momentos sejamos totalmente dependentes dele. O sentimento de abandono pode ter sua origem na infância, provocado pela ausência dos pais, em alguns casos por causa de um divórcio ou até mesmo pela morte de alguém que amávamos. A família é a nossa primeira referência de proteção, cuidado, amor e carinho. Ela é o nosso porto seguro. Se por algum motivo nos sentimos abandonados na infância, esse sentimento pode permear toda a nossa vida. Por isso Davi escreveu em Salmos, capítulo 27, verso 10, que quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Quando você se sentir abandonado, lembre-se das promessas de Deus contidas na sua palavra. Ele disse que não nos abandonaria e nem nos deixaria. Por mais que você não perceba, Deus está ao seu lado, te protegendo, te guardando. Se preciso for, Ele te carregará no colo. O Senhor enxuga suas lágrimas, te consola e te dá forças para prosseguir. O Senhor é quem vai à frente das suas lutas. Ele é quem te guarda, te protege e quem guia os seus passos. Receba essa palavra no seu espírito. Eu quero orar por você. Senhor, eu te peço que tire do nosso coração todo sentimento de abandono e de rejeição. Remova de nós toda a sensação de estarmos sozinhos e desamparados. Que através desta palavra possamos receber o refrigério em nosso espírito. Que a nossa fé seja renovada e que possamos prosseguir diante de qualquer obstáculo que tivermos que enfrentar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. É com muita alegria que eu quero anunciar a todos vocês que acompanham as mensagens Minuto com Deus, o nosso novo livro devocional, Recomece a Viver. São 365 mensagens que vão fazer com que a vida de Deus seja ministrada no seu espírito. Acesse upbooks.com.br/Pastor Edivaldo Oliveira e adquira já o seu. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Primeiro Samuel, capítulo 17. Eu vou ler alguns versículos aqui. O verso 4 diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Verso 24. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. O verso 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 feixes do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão. E lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. E o verso 50 que diz: Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. A história da peleja que o pequeno Davi teve com o gigante Golias nos revela que não há limites para Deus agir. Aos olhos humanos seria impossível que um menino derrotasse um gigante, um homem experimentado nas batalhas. O verso 4 ressalta as características do gigante, um guerreiro de grande estatura.
O gigante Golias representa aquele problema aparentemente sem solução que você olha e se sente incapaz de resolver. Temos a tendência em valorizar demais as nossas dificuldades quando olhamos para elas, sem olharmos para Deus. O verso 24 diz que todos os homens de Israel fugiram do gigante e tiveram medo dele. Por acaso não é assim que acontece? Ao invés de enfrentarmos nossos problemas, preferimos fugir deles? Mas deixar de enfrentar os problemas não significa que eles foram solucionados. Haverá um momento em que teremos que encarar a realidade. Não fuja do seu gigante. Pare agora, encare ele nos olhos e vá para cima dele. O verso 40 diz que Davi tomou as armas que ele tinha e aproximou-se do filisteu. Mesmo que seu gigante pareça impossível de ser derrotado, pegue as armas que estão ao seu dispor. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Deus conhece as nossas limitações. Por isso Ele colocou em nossas mãos armas poderosas que poderão nos ajudar a derrotar nossos inimigos. A palavra diz em Salmos 103, verso 14, que Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Em nós mesmos não há força para vencer, mas podemos orar a Deus e tomar posse do sangue de Jesus que nos garante a vitória. Assim como Deus deu sabedoria e habilidade para que Davi derrotasse Golias, Ele também pode fazer o mesmo por nós. Não importam quais sejam os gigantes que tenham se levantado contra você, o Senhor é quem vai adiante das suas batalhas, e Ele é poderoso para fazer de você um vencedor. Vamos orar por você. Senhor, eu apresento cada pessoa que está ouvindo essa mensagem nesse momento. Que os gigantes que a têm afligido caiam por terra. Que ela não se sinta intimidada nem amedrontada pela afronta que tem sofrido todos os dias, mas que hoje ela possa se levantar com autoridade, tomar as armas que estão ao seu dispor e partir para cima desse gigante, e que ele seja derrotado de uma vez por todas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 17 diz assim: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Existem situações em nossa vida em que tentamos fazer consertos e remendos, mas na verdade o que precisamos é de uma mudança profunda. Muitas pessoas estão paralisadas física e espiritualmente, andando em círculos, sem sair da rotina do dia a dia. Elas não têm alvos, não têm direção, não estão focadas em nada. Querem mudanças, mas não têm atitude. Paulo diz aos Coríntios que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Deus tem preparado um tempo de profundas mudanças em nossa vida, mas para isso temos que seguir alguns passos. A primeira coisa é reconhecer que precisamos de mudança. Lucas 15 conta a história de um filho que saiu da casa do pai. Quando tudo começou a dar errado, no verso 17 diz que ele caiu em si, ou seja, percebeu que era necessário voltar atrás. Examine a sua vida e avalie o que precisa ser mudado. Qual é a sua maior dificuldade? Qual área da sua vida precisa ser transformada? Reconheça seus erros e peça a Deus uma segunda chance, uma nova oportunidade. A segunda coisa que precisamos é estar aberto às mudanças. Paulo diz aos Filipenses no capítulo 3 que o que para ele era lucro passou a considerar perda por causa de Cristo. Para que Deus transformasse Saulo em Paulo,
ele teve que aceitar as mudanças. Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Não adianta reconhecermos as necessidades de mudanças se não aceitarmos as coisas novas que Deus quer fazer. Outra coisa importante é lutar pela mudança. Nada vem de graça. A história contada por Jesus diz que o filho se levantou e foi até seu pai. Temos também o exemplo de Zaqueu, que também mostrou disposição em mudar através das atitudes. Para viver um tempo novo que nunca vivemos, temos que fazer algo que nunca fizemos. Hoje é tempo de você se levantar e tomar uma atitude diferente daquela que você estava tomando, em relação à sua vida, em relação às pessoas próximas a você, em relação ao pecado e em relação a Deus. Se você deseja realmente experimentar um tempo de mudanças, peça a Deus para conduzir sua vida. Deixe que o Espírito Santo direcione todas as suas escolhas. Identifique o que tem impedido sua comunhão com Deus e elimine tudo o que tem prejudicado sua vida espiritual. Eu quero orar por você. Senhor Deus, que todos que estiverem ouvindo essa mensagem possam andar em novidade de vida. Que todo o peso do passado que tem impedido essa pessoa de caminhar e conquistar seus objetivos seja removido da sua mente e do seu coração. Que o Senhor estabeleça uma nova etapa nessa história. Que ele possa se arrepender dos erros cometidos e aproveitar essa nova oportunidade que o Senhor concede. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida. Tiago capítulo 1, versos 2 e 3 diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A persistência é essencial para alcançarmos a vitória. Devemos saber em quem nós cremos e nos dedicarmos a conhecê-lo até ver o resultado. Temos a tendência de desistir quando não vemos o resultado de forma imediata. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, e quando isso não ocorre, gera uma aflição em nosso coração. Desejamos algo e imediatamente queremos ter. É como um homem martelando uma rocha. Nas primeiras batidas parece que não está acontecendo nada, mas com certeza a pedra está enfraquecendo. Se ele desistisse nas primeiras tentativas, não veria a pedra se partir. Mas isso só acontece depois de centenas de golpes. Assim somos nós. Devemos continuar persistindo, perseverando em orações e atitudes, naquilo que é do Senhor para a nossa vida. Em tudo o que pedimos a Deus, temos que ter fé, e sempre entender que será feita a vontade do Senhor. Nossa oração deve ser sempre: seja feita a sua vontade. Muitas vezes, nós matamos os sonhos de Deus por não crer. Paramos de acreditar e, consequentemente, deixamos de perseverar, de persistir. Em Marcos capítulo 11, verso 23, está escrito: Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Existem condições para recebermos as promessas de Deus. Em Marcos 11, 24, diz assim: Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. E no verso 25, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Primeiro, você precisa crer. Segundo, você precisa perdoar aqueles que te ofenderam. E terceiro, você precisa obedecer a Deus. Tudo na vida está condicionado a algumas coisas. E para receber o melhor de Deus, é preciso crer, obedecer e ter o coração limpo. Deuteronômio 28, verso 1 diz assim: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Obediência é o tema central da palavra.
a vida de muitos está um caos por não obedecerem. A desobediência pode vir por ignorância, por falta de conhecimento da palavra ou por rebelião. Só há uma maneira de sair desse caos: se arrependendo, retornando à submissão e à obediência. Temos que aprender a palavra de Deus para colocá-la em prática, crendo, tendo fé, obedecendo e tendo persistência. Só assim teremos bons resultados. Eu quero orar por você. Pai, abra nossa mente e nosso entendimento. Nos ensine a ouvir a sua voz e a te obedecer. Tira de nós todo desânimo, toda negatividade e toda incredulidade. Que os nossos olhos possam ver o impossível. Queremos crer nas suas promessas. E mesmo em meio ao caos, que os nossos olhos estejam no Senhor, pois sabemos que em Ti somos mais que vencedores. Que possamos crer no Deus do impossível. É o que eu te suplico, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar a sua vida.